Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Regresso à História. Nós hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre a aliança, ou melhor dizendo, a suposta aliança entre a União Soviética e a Alemanha Nazi, que levou à divisão, ao que chamou a divisão da Polónia entre estas duas potências aliadas. Qualquer um de nós que vá à internet, ao Google, e escreva Aliança União Soviética-Alemanha, vai logo parar a uma página da Wikipédia, que é o Tratado de Não Agressão, que é isso mesmo, é um Tratado de Não Agressão, não é uma aliança. O nome assim não é científico, mas o nome histórico para o tratado é o Tratado de Molotov-Ribbentrop, que eram os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, e é assim que ficou conhecido. Eu acho que antes de falar da suposta invasão ou aliança, devíamos primeiro falar do tratado, que é um tratado de não agressão, como já disse anteriormente, e há uma parvoíce tratar este tratado como uma exceção, porque se nós formos ver a lista de tratados assinados entre a Alemanha Nazi e outros países da Europa, vemos que antes de assinar este tratado com a União Soviética, a Alemanha assinou outros 6 tratados de não agressão, incluindo com a Inglaterra e a França. Para dizermos que a União Soviética era aliada da Alemanha Nazi, temos de dizer que a Inglaterra era aliada da Alemanha Nazi e que a França também, o que é uma parvoíce. E por assim acho que podemos dizer que tratar dois países que assinam um tratado de não agressão como aliados, pronto, acho que é um bocado ingênuo, não tem ponta para onde se pega. Quem quiser ainda pode consultar o texto original do tratado, onde vai ver rapidamente que não se trata de nenhuma aliança. O texto é pequenino, é rápido de ler. Então pronto, esta é a ideia de se tratar de uma aliança. Acho que podemos dizer que já provámos que não era bem assim. Ou seja, esta era a primeira parte, porque a acusação divide-se em duas partes. A primeira é que havia uma aliança entre estes dois países, entre a Alemanha Nazi e a União Soviética. A segunda parte da acusação é que estes dois países concordaram dividir a Polónia em dois, ou seja, cada um conquistar metade da Polónia. Heads up, essa parte também é mentira, mas essa parte fica para depois. Antes disso, António, explica-nos agora porque é que a União Soviética insistiu, porque este tratado partiu da iniciativa da União Soviética. Porque é que a União Soviética insistiu em assinar este tratado com a Alemanha Nazi, sendo que os dois países ideologicamente, quer dizer, a nível político, a nível económico, eram tão diferentes? Sim, é o seguinte, isto não era de todo a primeira opção que o RSS queria, e eles, antes do assinar do tratado, passaram os últimos anos a tentar convencer tanto a França como o Reino Unido dos perigos da Alemanha Nazi e a tentarem chegar a algum tipo de acordo comum de defesa para conter a expansão alemã. Foram constantemente recusados em todas as instâncias, logo desde o início, logo quando a Alemanha começou a remilitarizar, começaram a ter um exército outra vez, começaram a meter tropas na fronteira com a França. Houve tentativas de negociação e os poderes ocidentais o que fizeram sempre foi uma política de appeasement à Alemanha e de ignorar as propostas ignorar ou deixar arrastar ou ir para aquelas negociações que não levam a lado nenhum com as propostas da URSS. O exemplo mais flagrante disto é o Pacto de Munique, que depois gostaríamos de ter um outro episódio sobre isto, mas basicamente o que aconteceu foi a URSS tinha um acordo de ajuda mútua com a Checoslováquia e estavam preparados para intervir militarmente para conter a Alemanha, e a França e o Reino Unido, nas costas do RSS, fazem um acordo em que essencialmente deixam partes da Checoslováquia para a Alemanha, numa tentativa de appeasement e de... Explica lá o que é o appeasement. Appeasement é tentar agradar a uma outra potência fazendo certas concessões e cedências.
Pronto, optaram por essa via em vez de se juntarem ao RSS e tentarem contê-los militarmente. A URSS, depois de anos disto, apercebe-se que não vale mais a pena estar a tentar negociar com países que não estão claramente interessados nesta via e faz um pacto de não agressão com a Alemanha. Depois da Alemanha ter feito pactos de não agressão com a Inglaterra, e com a França. Sim. 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 E pronto, não era a alternativa que eles queriam, mas estavam um bocado sem opções. Sim. Então pronto, agora que já sabemos porque é que a União Soviética teve de recorrer a este tratado com a Alemanha nazi, vamos então à segunda parte da acusação, que foi a que eu disse anteriormente, que é que, para além da aliança, este tratado foi para dividir a Polónia, ou seja, invadir os dois o país a meias, para crescer os dois impérios, por assim dizer. Também, mais uma vez, isto é uma falsidade histórica que serve para um bocado para legitimar o facto da França e Inglaterra, como o António disse há bocado, terem dividido outro país. Portanto, tentam equiparar a União Soviética aos países ocidentais. Mas pronto. Com a leitura dos acordos secretos é utilizado o termo esfera de influência. Não é divisão, não é nada. Não se trata de uma invasão combinada, mas a delimitação de zonas onde o exército alemão não poderia atravessar em caso de guerra com a Polónia. Ou seja, o que a União Soviética aqui faz é... estava claro que a Alemanha estava a querer expandir o seu território, estava claro pela linguagem que o Hitler utilizava e que todo o governo alemão utilizava contra os judeus, contra a Polónia, que dizia que era território que legitimamente era alemão. Sabia-se que uma invasão à Polónia que iria acontecer. Aliás, até a França e a Inglaterra tinham assinado ou feito uma aliança com a Polónia porque sabiam que esta invasão era inevitável. E o que a União Soviética conseguiu colocar no tratado com a Alemanha, nos chamados acordos secretos, é que em caso de derrota do exército polaco por parte da Alemanha, que haveria uma linha vermelha, por assim dizer, que o exército alemão nunca poderia atravessar. Ou seja, mesmo em caso do território do exército polaco perder contra a Alemanha, tinha sempre cerca de metade do seu território onde poderia continuar a existir como país independente, porque a Alemanha comprometia-se a não atravessar esse território. Ou seja, quando a Alemanha invadiu a Polónia, o governo polaco tinha duas opções. Poderia recuar para trás dessa delimitação definida no tratado, ou podia fugir, neste é o outro caso, podia fugir para a Inglaterra ou a França, que estavam em guerra com a Alemanha, e continuar a funcionar como um governo independente. Qual é que é o problema? É que o governo polaco escolheu uma terceira opção. O governo polaco fugiu para a Roménia, que era um país neutral, e não poderia permitir que o governo polaco lá encontrasse asilo político. Porquê? Porque isto constituía uma violação da sua neutralidade para a Alemanha e era um ato hostil. O que é que a Roménia teve de fazer? Teve de prender o governo polaco. O que é que representa isto tudo do governo polaco ser preso? Porque é que eu estou a falar disto? Representa que a Polónia já não tinha governo e que, à luz do direito internacional, o Estado polaco deixou de existir. Porque, à luz do direito internacional, um Estado para existir tem 4 fatores, que é a população, a Polónia continuava a ter, um território definido, mais ou menos. Um governo já não tinha, porque se encontrava preso não poderia efetuar nenhuma... Pronto, não é legitimidade, não conseguia exercer poder. E quarto, capacidade de estabelecer relações com outros Estados. Não, estando preso, não consegue representar o seu país, por exemplo, na Liga das Nações, que era o que existia antes de existir as Nações Unidas. Pronto, mas agora, porque há sempre pessoas muito desconfiadas e é normal e saudável que as pessoas sejam desconfiadas. Há quem diga que isto pode ser só uma interpretação feita por mim ou uma interpretação que foi feita pela União Soviética para legitimar qualquer coisa. Mas a verdade é que o Ribbentrop, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha nazi,
numa carta enviada ao embaixador alemão em Moscovo, dizia explicitamente que a Polónia já não existia, ou seja, o território, e chamava aquele território que ainda era Polónia, entre aspas, de zona a leste da Alemanha, ou seja, era território de ninguém. E já agora, para continuar a confirmar o que estava a dizer antes, em 1958, ou seja, mais de 10 anos depois da guerra, uma revista americana que tem como foco do seu estudo as relações internacionais, diz que, eu depois posso deixar o texto todo nas fontes para vocês consultarem, mas muito resumidamente diz que eu vou tentar traduzir agora enquanto estou a dizer isto, mas por todos estes motivos pode ser concluído que o argumento soviético que era bem sucedido, porque que não havia nenhum estado de guerra entre a Polónia e a União Soviética, e que o governo polaco estava em pânico e em fuga e que não conseguia exercer nenhum poder aceitável sobre o seu território, e que os dias da Polónia estavam contados, porque estaria a acabar. De facto, estou ainda a ler, de facto, o governo polaco já não funcionava como um poder estatal efetivo, e o argumento soviético que aquela parte da Polónia era terra nullius, ou seja, era terra de ninguém, não pertencia a Estado nenhum, é justificado. Então, mas a União Soviética tinha interesse em ter um Estado polaco entre a URSS e a Alemanha. E porquê? Porque a União Soviética sabia que era o principal inimigo da Alemanha e queria ter um Estado no meio, ou seja, um buffer state, que é um Estado entre as duas, de forma a Alemanha não invadir a União Soviética. E vê-se confrontada com esta situação. Tem um tratado com a Alemanha que diz que a Alemanha nazi não pode passar certa linha geográfica no Estado polaco, só que já não existe Estado polaco, ou seja, o acordo já não tem efeito nenhum. E a União Soviética pode fazer duas coisas: pode não fazer nada e correr o risco de ter o exército alemão na sua fronteira, ou avançar as suas tropas até essa linha vermelha, entre aspas, para pôr um travão ao avanço alemão. E a União Soviética escolhe a segunda opção e avança as suas tropas para a Polónia. Não se trata de uma invasão, então. Ok. Agora queríamos falar um bocado de se, à luz de todos os factos que tivemos para aqui a debitar, porque é que se criou a narrativa, ou porque é que existe a ideia que isto é uma aliança militar, um acordo, ou mesmo a prova de cumplicidade entre o fascismo e o comunismo. Isto, como muitos outros mitos que à volta do socialismo, é uma fabricação que foi criada durante a Guerra Fria. E foi criada durante a Guerra Fria por um grupo de intelectuais, de diálogos, vamos assim dizer, que avançaram com a teoria e com o mito de uma palavra que vocês já devem ter ouvido antes, que é o totalitarismo, do regime totalitário. O regime totalitário é uma caricatura de um regime que contrasta aos governos e aos sistemas das supostas sociedades livres, das democracias ocidentais, em que existe um Estado que é externo à vontade da população, que comanda, controla e impõe-se em todos os aspectos da vida dos cidadãos. E a narrativa dominante nas democracias ocidentais, nos governos liberais, é que durante o século XX houveram dois grandes totalitarismos: o totalitarismo da Alemanha nazi e o totalitarismo da União Soviética. Podem encontrar isto em Hannah Arendt, podem encontrar isto em Karl Popper. Cá em Portugal, um livro que ainda hoje é dado e recomendado nas biografias das faculdades, a história do pensamento político ocidental, do Diogo Freitas do Amaral, um dos membros mais conhecidos do CDS, tem precisamente uma secção inteira sobre isto, sobre os dois totalitarismos do século XX e como a única solução
Até como única alternativa a tais regimes é uma democracia ocidental, estilo liberal, com uma separação entre a sociedade política e a sociedade civil, uma separação entre o governo e entre o poder estatal e o poder dos cidadãos privados, e pronto, toda esta narrativa surge como uma tentativa de elevar o estilo de governo que se encontra no Ocidente e de não só mandar abaixo o socialismo, como equipará-lo com um regime com o qual ele nada tem a ver, não é? Acho que, pronto, para quem está mais informado neste contexto histórico, a comparação é absurda de caras, mas podemos aqui falar um bocado sobre a típica retórica que usam para tentar equiparar os dois regimes, tipo do género, os nazis eram socialistas, então eles até tinham socialismo no nome, não era? E tinham uma bandeira vermelha, não era? Posso aqui entrar por dizer que eles só chamaram aquele socialismo porque ponto 1 era uma palavra muito popular na altura, ponto 2, mesmo a nível da ideologia, se forem ler o Mein Kampf, do que o Hitler entende por socialismo não tem nada a ver com o socialismo marxista. Era do género, qualquer tipo de concepção de governo em que vê a sociedade como um organismo composto de vários membros e pretende atuar sobre a sociedade no geral, para eles era visto como socialismo, porque era pensar no governo não enquanto enforçador das regras de um Estado que deixa os cidadãos fazerem o que arbitrariamente querem, tipo estilo Estado liberal, Estado mínimo. Qualquer Estado que olhasse para a sociedade como um todo e intervisse aí, era um Estado socialista. Portanto, é uma definição muito, muito diferente do que se entende por socialismo no contexto marxista. Ponto 2. Não se encontra no regime do RSS qualquer tipo de tentativa de eliminação de minorias étnicas por motivos ideológicos ou whatever. Não conseguem encontrar nenhum único instância de uma coisa parecida com um campo de concentração na história do RSS. Sim, havia campos de trabalho, campos de prisão, mas não existe eliminação sistémica de povos na União Soviética, nem que eu esteja ciente noutros países socialistas. Não há nada, pelo menos não há nada nesta escala. Não, aliás, na União Soviética tu tinhas o Alto Comissário para as Nacionalidades, que era um esforço que a União Soviética fazia, e neste caso, pronto, porque a Rússia era o país onde a maior parte da população da União Soviética era a origem étnica da maior parte da população, havia um esforço de tentar equiparar, de nivelar as outras repúblicas que a priori eram mais pobres, tentar enriquecê-las, tentar desenvolvê-las para fazer uma sociedade mais justa para todas as nacionalidades, por assim dizer. Uhum. Agora, para sermos justos nesta parte, houve perseguição a minorias, e medidas tomadas no RSS podem ser vistas como discriminatórias e sendo contra certas etnias ou certos povos. Sim, tal como houve na maioria da Europa durante este período, e nos Estados Unidos também. Não é nada fora do normal ou específico do socialismo, e mesmo as que houve, não há nada que se equipara à escala do genocídio que houve durante o regime nazi. Portanto, outra comparação que também é estúpida, não faz sentido nenhum. A terceira comparação que costumam fazer... Hoje em dia tenta-se limitar ao máximo qualquer debate político, e se tu defendes um sistema um bocado diferente do que tens hoje em dia, és logo autoritário, e se és um bocado mais de esquerda és um... Como é que costumam dizer? Um extremista de esquerda. Sim. E depois a União Europeia vem dizer que o fascismo e o comunismo que são a mesma coisa. E devem ser condenados por igual, exatamente. Sim, é uma coisa do que... Sim, os gajos estavam aqui a tentar criar uma sociedade mais justa, mais igual, e criar condições de vida boas para toda a gente. São iguais aos gajos que tipo queriam exterminar minorias étnicas. Oh meu Deus, é a mesma coisa, não consigo ver diferença aqui. Não consigo ver diferença entre um incendiário e um bombeiro. Exatamente. Oh meu Deus, é a mesma coisa. Estão os dois tipo numa casa em chamas, não? É igual. Opa, não.
Epá, o outro ponto retórico que eu vejo. Não, e há outra coisa engraçada, Sim. que é havia uma aliança, ou a extrema-direita e a extrema-esquerda, ou é tudo a mesma coisa, quando tu vais a ver quem é que financiou as campanhas eleitorais do Hitler e as campanhas eleitorais, e aliás, que financiou também o Mussolini e a Itália, foram as grandes empresas nas potências ocidentais. Yeah. Aliás, havia grande parte não, mas havia uma parte importante da população inglesa que preferia que a Inglaterra estivesse aliada com a Alemanha em vez de estar aliada com a União Soviética, e muitas empresas, incluindo a Ford, patrocinou a Alemanha nazi. Já agora, fun fact sobre a Ford: o Henry Ford era um grande admirador do Hitler, tinha um retrato do Hitler no gabinete dele. Distribuiu livremente na fábrica dele um livro chamado O Judeu Internacional. Acho que não preciso de entrar sobre o que é que isso indica ou o que é que ele achava sobre os judeus, estava perfeitamente alinhado com a opinião da Alemanha nazi sobre eles. E outro fun fact ainda: ele continuou a operar as fábricas da Ford na Alemanha depois dos Estados Unidos ter proibido isso, porque quando entraram oficialmente em guerra com a Alemanha, eles proibiram quaisquer empresas americanas terem ligações com a Alemanha nazi. Ele continuou a operar as fábricas da Ford e depois da guerra acabar foi ao governo americano e pediu indemnização pelas fábricas da Ford que tinham sido bombardeadas pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu ser indenizado por isso. Oh. Portanto, sim, grande homem, como é óbvio. Mas tocaste num ponto interessante por acaso, porque uma das coisas que tentam usar para assemelhar o comunismo ao fascismo é a parte do controle do Estado, que o Estado controla as empresas e a economia e não existe mercado livre e é tudo ditado de cima. Quando se forem analisar a maior parte dos regimes fascistas, não era assim que funcionava. Aquilo era uma espécie de uma aliança entre o poder estatal e os grandes grupos económicos que havia na altura. Foi assim cá em Portugal. Sim, até em Portugal. Sim, em Portugal, que era o que sei que em Portugal basicamente era que de facto não era o governo diretamente que controlava a economia. O que acontecia era que o Salazar fazia concessões com as grandes famílias de Portugal, que as pessoas tinham os grandes grupos económicos em que diziam, ok, tu podes operar nesta parte da economia, tu podes operar nesta parte da economia. Tu vês que há um levantamento das maiores empresas durante a ditadura e tu vais ver que uma dessas famílias é a família Champalimau, que ainda é as famílias mais ricas em Portugal, e depois tens a família Espírito Santo, que continua a ser das famílias mais ricas. Suspeito, né? Como é que será que eles conseguiram consolidar e expandir este poder todo? Se calhar porque eram os únicos que podiam operar sobre nas áreas em que estavam a operar. Na Alemanha nazi há um sistema muito semelhante. Quando o Hitler sobe ao poder e o governo nazi inicia-se, houve ali um momento de tensão entre duas camadas sociais. Havia dois tipos de famílias endinheiradas de dinheiro de capital na Alemanha. Havia o grande capital financeiro, que são empresas que funcionavam principalmente bolsa, especulação, negócios que envolvem, digamos, relações pelo menos estáveis entre vários países, negócios de serviços, por aí fora. Havia outra secção que era o grande capital industrial e a parte da produção. A Alemanha é muito conhecida por indústria. O grande capital industrial tinha interesse em produzir mais coisas, armas, carros, blindados, tanques, coisas que fossem usadas para a guerra. E foi esse extrato da sociedade que se acabou por aproximar mais do governo nazi e também impeliu e justificou o interesse económico em ver em Alemanha procurar uma guerra com o resto da Europa. Mas isso agora fizeste-me lembrar outro ponto que eu acho também que se fala pouco, porque ouve-se muito falar, e eu lembro-me quando estava na escola que tinha sempre aqueles colegas em história que diziam: o Hitler era mau, mas para os alemães foi bom, desenvolveu a economia e isso tudo. Então havia um grande número de desempregados na Alemanha antes do Hitler lá chegar e esse número foi reduzido bastante, isso é verdade. Mas o que é que ele fez? Todos os homens que não tinham emprego, ele meteu no exército. E todas as mulheres que não tinham emprego, ele pôs nas juventudes hitlerianas simplesmente para ter filhos. Havia aqueles campos onde iam os jovens
os rapazes e as raparigas, onde as raparigas só serviam para engravidar, para aumentar a população alemã, para haver futuros soldados. A economia desenvolveu-se toda, mas foi toda para a indústria de guerra. Ou seja, para se aquecer, ele pôs o país a arder, porque o país, para poder funcionar e para poder continuar a desenvolver-se, tinha de estar constantemente em guerra. Eu já percebo porque é que os incels gostam tanto dos nazis. Eles tinham um programa de namoradas obrigado pelo Estado. Yeah. State Mandated GF Program. Oh meu Deus. Só não queria agora que a gente expressasse muito do assunto, que é o Pacto Molotov-Ribbentrop, a suposta aliança entre a União Soviética e a Alemanha, a divisão da Polónia. E recapitulando, a União Soviética, por força de ser ignorada pelas potências ocidentais, o que fez foi ter de fazer um pacto com o diabo. Quer dizer, não um pacto com o diabo, era um pacto de não agressão, era um pacto onde os dois países prometiam não invadir-se um ao outro. Não é nada de mal. Aliás, a Alemanha fez isso com a Inglaterra, fez isso com a França, fez isso com a Roménia, fez isso com a Checoslováquia. Não cumpriu com nenhum deles. Na verdade, todos os pactos de não agressão que eles fizeram não cumpriram nenhum. Não. A não ser com a Itália e com o Japão. Porque aí já foi mesmo um pacto de. Não foi um pacto de não agressão, que a Itália e o Japão já foi mesmo uma aliança. Sim, aí foi mesmo uma aliança. Foi mesmo uma aliança, tipo, vamos para a guerra juntos. Mas acho que eles assinaram este pacto sabendo perfeitamente tanto um como o outro que não ia durar muito tempo, tanto que se foram preparando para a guerra um com o outro. Sim. É isso. E na verdade deu à União Soviética 2 anos para se preparar. Sim. E ainda bem que esses 2 anos existiram, porque se não fosse esses 2 anos, se calhar a União Soviética não estava preparada, ou menos preparada do que estava. Mesmo assim foi. Mesmo com 2 anos de preparação. Foi o país que mais baixas teve, cerca de 20 milhões de cidadãos soviéticos morreram. E é uma coisa que não pode ser desprezada, porque hoje em dia, aliás, há uma imagem conhecida que é uma sondagem feita em França em 1946, onde perguntaram a milhares de pessoas quem é que era o vencedor, ou o maior vencedor, ou quem é que contribuiu mais para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. E 80% da população francesa disse que foi a União Soviética. Voltaram a fazer isto nos anos 80, já só 40% é que disse a União Soviética. E fizeram há 2 ou 3 anos, ou uma coisa assim, e agora acho que menos de 10% acha que foi a União Soviética. Ou seja, os filmes de Hollywood e o Resgate do Soldado Ryan e não sei o quê, a entrarem pelas praias da Normandia, grandes heróis, fez efeito. Já toda a gente se esqueceu que a União Soviética perdeu 10% da população. Isto não foi só na França, houve cenários parecidos em vários países e a tendência é a mesma. Na altura, logo a seguir da guerra, toda a gente sabia toda a gente dava mais crédito à União Soviética, e agora muitos poucos não acham que foram os americanos a ganhar a guerra. E é engraçado que há 2 anos houve na Normandia, em França, uma conferência ou uma celebração do fim da Segunda Guerra Mundial, ou dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e convidaram a Alemanha e não convidaram a Rússia. Convidaram a Alemanha para dizer mano, tu perdeste. Se calhar foi para gozar com eles, tipo, aí levaram da boca. Então a Alzheimer foi lá toda triste. Já realmente podíamos ter estado melhor aqui, tipo. Porque a DR não foi muito bom. Mas é isso que estavas a dizer há bocado. Os homens a fazerem-se vítimas por terem sido eles a fazer a guerra. Tipo, o meu avô veio para casa muito traumatizado. Traumatizado. Mas era o que estavas a dizer antes. Ficou sem poder usar as mãos para o resto da vida. Tal era a coisa da metralhadora. Mas é o que estavas a dizer antes, a União Soviética deve fazer isto porque foi ignorada pelas potências ocidentais. Este tratado de não agressão usou para se preparar. A suposta divisão da Polónia foi... A Alemanha já não reconhecia o acordo como válido, já não existia Polónia, já não existia Estado polaco, por isso podia só avançar as suas tropas até à fronteira com a União Soviética, e a União Soviética podia ter ficado pela posição que hoje em dia diríamos que era moralmente correta, que era, não vou fazer isto, vou respeitar o tratado e vou ficar quietinha. Hoje em dia nós podemos fazer esta análise, assim como podemos fazer a análise de muitas coisas, só que se nós nos pusermos no lugar do governo da União Soviética, que tinha a Alemanha
que 20 anos antes tinha morto cerca de 5 milhões de russos na Primeira Guerra Mundial a aproximar-se das suas fronteiras, o que é que nós fazíamos? Sim, o que é que tu vais fazer? Vais arriscar? Vais arriscar meter-te numa guerra? A França ficou este tempo todo sem fazer um boi e foi anexada. O Reino Unido parece estar a dormir enquanto isto está a acontecer. Fazem só tipo umas condenações de porcaria à Alemanha que não resultam em nada. Tu vês a Alemanha só a crescer, a expandir-se, a tornar-se mais forte e aproximar-se da tua fronteira. Sim. Por acaso tens o grande e forte de ter um país em que a capital está muito próxima da fronteira. O que é que fazes? Ficas à espera deles? Tipo... Não, é que acho que, pronto, hoje em dia podemos criticar tudo, mas a verdade é que na altura houve a consciência que a melhor forma de defender o país era esta. Era ter as tropas alemãs na fronteira ou e não. E mesmo na altura isso foi reconhecido por outros governos. Aliás, eu por acaso tinha aqui uma cábula, porque às vezes dá jeito, que são 9 pontos que provam que a União Soviética não invadiu a Polónia. E o primeiro é: o governo polaco nunca declarou guerra à União Soviética, mas declarou à Alemanha. O comandante supremo do exército polaco deu ordens ao exército para não combater os soviéticos. Estranho, né? Invadem o teu país e tu não dizes para combater o exército. 3. O presidente polaco, que estava preso na Roménia, afirmou tacitamente que a Polónia já não tinha governo. 4. O governo romeno afirmou que a Polónia também não tinha governo. Ou seja, toda a gente a comprovar que a Polónia já não tinha governo. A Roménia tinha um tratado de defesa mútua no caso de ataque por parte... a Roménia tinha com a Polónia um tratado de defesa mútua no caso da União Soviética invadir um deles. Mas quando as tropas soviéticas entraram na Polónia, a Roménia não fez nada. A França e a Inglaterra nunca chegaram a declarar guerra à União Soviética, mas fizeram à Alemanha. A Inglaterra condenou a Alemanha pela invasão da Polónia, mas nunca condenou a União Soviética. A Liga das Nações, que era a ONU, entre aspas, que havia antes, nunca condenou a URSS pela invasão da Polónia, mas fê-lo à Alemanha. Depois a União Soviética, depois de entrar com as tropas, declarou a sua neutralidade no conflito que estava a haver. E todos os países, incluindo a França, a Inglaterra e até o presidente dos Estados Unidos, que era o Roosevelt na altura, afirmou que havia um estado de guerra entre a Alemanha, a França, Polónia, Reino Unido, Índia, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul. Ou seja, ele nunca disse que a União Soviética se encontrava em guerra e que tinha invadido a Polónia. Ou seja, na altura e até ao fim da Segunda Guerra Mundial, toda a gente sabia que a União Soviética não tinha invadido a Polónia e que esta medida foi uma medida puramente preventiva e de defesa primeiro da União Soviética, segundo das populações polacas e das outras nacionalidades que viviam naquela zona da Polónia. E como tu disseste, este mito ou esta narrativa foi criada na altura da Guerra Fria, porque todos os argumentos eram utilizados para difamar a União Soviética, difamar o projeto socialista, difamar uma outra sociedade. A narrativa surge principalmente nos Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos agarraram mais do que acho que de outros países. Assim, a Segunda Guerra Mundial é muito contada. As histórias da Segunda Guerra Mundial são muito contadas no contexto do heroísmo, porque ao contrário tipo, de uma boa parte das guerras, aqui tinhas tipo um inimigo, quase só a gente concordava tipo, estes gajos são horríveis. Não há tipo tentativa de balancear as coisas, tipo, é um regime baseado em genocídio. Então, eu acho que os Estados Unidos, principalmente, mais do que qualquer outro país, agarraram-se à história da Segunda Guerra Mundial porque a única guerra que eles conseguem é justificar que absolutamente tinham que intervir. E, como tal, criaram esta narrativa que é: estão a ver estes gajos que agora são os nossos maiores inimigos durante a Guerra Fria, esta outra superpotência que tem um sistema aqui bué estranho, diferente do nosso. Estes gajos são iguais aos outros gajos que nós rebentámos há 20 anos atrás, que também eram muito maus, estás a ver? Tipo, é a mesma coisa. Nós morreu boa gente para matar os nazis, querem mesmo que estes outros gajos também querem mandar em toda a gente do meio do mundo. Não querem, mas não, eles são iguais. São a mesma coisa. Há um póster americano que diz unidade, United for a Free World, União por um Mundo Livre. E tinha a bandeira americana, a bandeira inglesa, a bandeira francesa e a bandeira soviética.
E se tu vires 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial acabar, quando que era bandeira que será que eles tiraram? quando era a luta pelo mundo livre, Sim. era a luta contra a União Soviética. Sim. Ou seja, havia outra guerra, que era a Guerra Fria, que não chegou a haver um confronto entre as duas grandes potências, e ainda bem, mas O mundo provavelmente tinha acabado. todos os argumentos foram utilizados para difamar o outro, Uhum. e pronto, este é um mito que é. Como é que é? Em todas as guerras a primeira vítima é a verdade. É E verdade. neste caso foi Foi assim isso. mesmo. Uhum. Pronto. Este é o nosso primeiro episódio. Isto é já depois do episódio acabar. Este é o nosso primeiro episódio. Ainda estamos um bocado a ver como é que isto vai ser. Se é uma coisa mais formal, menos formal, se é assim uma coisa puramente histórica, se tem assim esta parte de comentário que nós tivemos no fim. Por isso, se alguém achar que isto foi um bocado uma salganhada, é normal, porque nenhum de nós é formado em comunicação nem nada. Não temos experiência. Não temos experiência, mas isto é uma coisa que se aprende com o tempo. É isso. E pronto, obrigado a todos por ouvirem esta meia hora. Outra coisa que eu gostava era, nós gostávamos de transformar este podcast numa coisa interativa, ou seja, nós gostávamos, dentro do possível, que as pessoas comentassem coisas que gostavam de ouvir. Até podem mandar um insulto qualquer para nós, a dizer não, esqueceram-se de falar disto, ou vocês não dizem isto porque têm interesse. Não, mandem qualquer coisa que a gente vai argumentar, Força. vai isso, porque na verdade eu não tenho medo de um confronto de ideias, nem o António. Nem eu. E pronto, é isso. E pronto, Obrigado a todos é por nos isso. ouvirem. Isto foi o regresso da história. Obrigado por nos ouvirem e espero que até à próxima. Yeah.